Existem dois principais motivadores de compra, de qualquer compra. São eles, o ganhador e a busca pelo prazer. Então, quando você recebe um cliente na tua loja, na tua empresa, você precisa entender o porquê que ele veio até você. Qual é a dor que ele está tentando resolver através do teu produto, através do que ele está buscando vindo até a tua empresa. Se você não consegue entender isso, fica difícil apresentar o produto adequado, apresentar o produto ideal para ele, tá bom? Então, por isso que a gente trabalha essa etapa. Essa etapa chama perguntas de qualificação, que a gente vai fazer as perguntas corretas para conseguir filtrar e entender qual é a principal necessidade do teu cliente. Essa, sem dúvida, eu considero uma das principais fases do processo de vendas, porque é daqui que surge uma boa negociação. É daqui que surge um cliente satisfeito, é daqui que surge um cliente bem atendido, que vai te indicar para outras pessoas, por exemplo. E mesmo sendo tão importante, é muito comum que os vendedores não façam. Muitas vezes porque não sabem que precisam fazer, ou porque até fazem, mas de forma meio que desestruturada, sem saber exatamente o que está fazendo. Por isso é tão importante, se você aprender a executar essa etapa, essa terceira etapa, que é a etapa das perguntas de qualificação, você vai estar à frente de muito dos seus concorrentes. Pode ter certeza disso, porque a grande maioria dos vendedores não entende a importância de fazer boas perguntas de qualificação. Esse momento de você fazer uma sondagem, basicamente isso. Você vai sondar o teu cliente para entender o que ele precisa, se ele tem as qualificações mínimas para comprar de você. Isso é importante também, porque existem vários produtos que exigem uma qualificação mínima para que o cliente possa comprar. Eu considero também essas perguntas de qualificação como um respeito ao seu tempo e principalmente ao tempo do teu cliente, porque você vai estar poupando o seu tempo e vai estar valorizando o tempo do teu cliente. Vocês não vão estar ali perdendo o tempo, que é um dos nossos bens mais valiosos, né? É o único bem que a gente não pode comprar com dinheiro. Então você consegue ir mais direto ao ponto, você consegue interpretar o que ele veio buscar, e aí você consegue de fato oferecer, mostrar o teu produto adequado que vai resolver a dor dele, né, que vai resolver essa necessidade. Por isso é tão importante você fazer boas perguntas. Então deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com perguntas de qualificação. Existem alguns produtos que, como eu falei, exigem uma qualificação mínima para que o cliente possa comprar. E eu já vi vendedores explicando, mostrando o produto, mostrando as características e benefícios. E aí quando o cliente decide por seguir com a compra, aí o vendedor começa a fazer as perguntas que deveria ter feito lá no início da negociação e percebe que o cliente não tem as qualificações mínimas para comprar. E aí o vendedor fala para o cliente e o cliente fala assim: poxa, mas por que você não me disse isso lá no início? Nós perdemos tempo aqui. Eu perdi o meu tempo, você perdeu o seu. Ficamos aqui muitas vezes horas conversando, negociando. E agora que você me fala que eu precisava, por exemplo, ter um CNPJ para comprar de você. Então é importante que essas perguntas sejam feitas no início. Veja alguns exemplos de qualificação mínima que alguns produtos exigem que o cliente tenha para que possa comprar, né? Então, se o seu produto é vendido apenas para a empresa, será que esse cliente possui um CNPJ? Você já pode perguntar isso para ele. Ou se precisa ter uma comprovação mínima, uma comprovação de renda, né? Uma comprovação de renda mínima para que o cliente possa comprar esse produto, você já consegue iniciar a negociação fazendo uma análise dessa renda, ou já pedindo um comprovante, né? O cliente tem uma renda comprovada para comprar, você já pode perguntar isso no início. Ou ainda, será que o teu produto só pode ser vendido para quem não possui restrição no CPF? E se sim, você pode começar a tua negociação já fazendo uma análise do CPF para ver se o cliente vai poder seguir com a negociação, porque senão não adianta. Você explica todo o produto, mostra tudo, e aí no final você faz a análise de crédito, e percebe que o cliente não está com restrição no CPF. E aí vai ser muito desagradável você falar para o cliente, depois que ele já decidiu por comprar, que ele não vai poder comprar porque ele tem uma restrição no CPF dele. Então perceba que eu não estou falando aqui em julgar o poder aquisitivo do cliente, isso não. Eu estou falando em analisar se ele tem qualificações mínimas para comprar o teu produto. Agora, não é todo produto e serviço que possui qualificações mínimas, né? Esse é um exemplo. E as perguntas de qualificação não é só para isso, né? É como eu falei no início, um pouco antes. Quando você faz boas perguntas, você consegue entender e encontrar qual é a solução ideal para o teu cliente. E se você realmente tem a solução, porque talvez você não tenha, né?
Agora, quando você faz as perguntas corretas, você entende o que ele realmente veio buscar e consegue oferecer a melhor solução. Muitas vezes o cliente não sabe o que ele realmente precisa. Ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. E quando você faz essas perguntas, você pode às vezes resolver o problema dele com outro produto, que às vezes é até mais completo do que ele achava que o produto que ele estava procurando ia resolver. E aí então você oferece um produto às vezes melhor, resolve o problema de uma maneira mais completa e o cliente fica mais satisfeito. Deixa eu te contar uma história que aconteceu recente comigo. Eu estava num shopping, pensei em decidir comprar um tênis. E aí eu parei na frente de uma loja lotada de tênis. E aí o vendedor já veio na vitrine me receber. O que eu posso te ajudar? Já começou assim, né? O que eu posso te ajudar? Se você assistiu a aula anterior, você vai saber o que eu penso sobre a pergunta, como eu posso te ajudar, né? Como eu posso te ajudar, na verdade. E ele já veio falando, como eu posso te ajudar? Aí ele falou, tô procurando um tênis. E aí eu perguntei pra ele assim, fora da loja ainda, perguntei pra ele, você trabalha com Nike? Aí o vendedor virou pra mim e falou assim, puxa vida, eu não trabalho com Nike. Mas Nike você vai achar ali no piso de baixo, na loja 15. E aí o que eu fiz? Desci no piso de baixo, fui na loja 15 e comprei o tênis. Agora, ele nem sequer se deu o trabalho de virar para a loja dele e mostrar para mim que, olha, eu não tenho Nike, mas olha só essas opções que eu tenho aqui. Eu tenho ASICS, tenho Adidas, tenho outras marcas que podem também resolver o teu problema. Ele nem perguntou por que eu estava procurando por um Nike. Eu, sinceramente, não tinha nem necessariamente uma preferência sobre a marca, mas foi o que me veio na mente, né? E se ele tivesse talvez me oferecido uma outra opção, pode ser que eu tivesse aceitado sim. Mas ele não se deu nenhum trabalho e pelo contrário, ele me indicou uma loja concorrente que foi onde eu comprei. Né? Então, entenda a importância de você criar um bom processo de vendas. Porque quando a tua equipe está adequada, está treinada nesse processo, você elimina esse risco. Você elimina o risco do teu vendedor indicar a loja concorrente ou a empresa concorrente, porque ele não soube passar pelas etapas do processo, ele não soube nem perguntar o porquê que eu estava procurando por um tênis, o que eu queria resolver, se era para corrida, se era casual ou se era para algum esporte específico. Ele não se deu nenhum trabalho, ele me indicou a loja concorrente, tá bom? Então, nessa etapa você deve fazer perguntas abertas para o teu cliente. Isso é clássico de treinamento de vendas, né? Se você já fez algum treinamento de vendas, você vai saber que sempre falam sobre fazer perguntas abertas. Porém, parece básico, mas muitos vendedores ainda não sabem ou não fazem, esquecem de fazer perguntas abertas e fazem aquelas perguntas fechadas que o cliente responde com sim ou não. E aí, quando o cliente responde com sim ou não, fica difícil você continuar com a conversa. Fica difícil você entrar com a segunda pergunta, porque você não consegue conectar a segunda pergunta quando ele responde sim ou não. Por isso é importante que você utilize perguntas abertas. Entenda uma coisa, vendedor precisa perguntar muito. Quanto mais você perguntar, melhores serão as suas vendas, melhores serão os seus resultados. Se você fizer as perguntas certas, estiver realmente se importando com o teu cliente, estiver 100% presente com ele naquela negociação, você vai acabar criando um laço com ele. E esse laço vai eliminar muitas objeções. Porque você está criando uma conexão e as pessoas compram de quem criam conexão. O segredo aqui é você estar 100% presente com ele na negociação. Bom, então o cliente ele tem que ser naquele momento a sua única prioridade. Você não pode ficar respondendo a mensagem, conversando com o teu colega vendedor da empresa, o vendedor. Você não pode ficar respondendo outro cliente enquanto está negociando com ele. Porque nesse momento você vai estar fazendo o quê? Você vai estar perdendo a conexão e o pior, você vai estar perdendo informações importantes que naquele bate-papo, naquela conversa, você vai conseguir absorver para a tua negociação, para na hora de apresentar o teu produto. Você consegue, nessa conversa, entender outras soluções, outras situações, se a pessoa tem família, se tem filhos, se você consegue oferecer um segundo produto, um produto adicional, que faz parte aqui do nosso processo de vendas. Nós ainda vamos chegar na aula sobre oferta de adicionais. Mas você consegue oferecer o adicional se você conversou com o cliente, entendeu a necessidade dele, entendeu o que ele precisa. Se ele tem, como eu disse, se ele tem família, se ele tem carro, se ele tem casa, se você tem alguma outra solução que também possa ajudá-lo, aí você consegue oferecer um outro produto. Por isso esteja ali 100% presente com ele nessa negociação. Tá? Então, o que eu sempre digo, né,
nunca tente adivinhar o que o cliente está precisando. É muito mais fácil você perguntar. E tem vendedores que não conseguem perguntar porque acham que vão estar incomodando, acham que vão estar sendo chato fazendo pergunta para o cliente. Mas é pelo contrário. Se o cliente perceber que você está verdadeiramente querendo resolver o problema dele, ele vai sentir um prazer em responder as perguntas, porque ele sabe que você está ali para ajudar, para encontrar a melhor solução. Então, por isso que você precisa daquelas informações. Deixa eu te contar um segredo. É muito mais fácil você perguntar do que tentar adivinhar o que tem dentro da mente do teu cliente. Na verdade, assim, você não vai conseguir adivinhar. Você vai achar que é uma coisa e na verdade é outra. Então, procure perguntar. Faça as perguntas corretas e entenda o que tem dentro da mente do teu cliente, por que ele veio buscar, qual é a necessidade dele, o que ele acha desse serviço ou desse produto, para que você consiga oferecer da melhor forma possível. Então agora eu quero listar aqui algumas perguntas que você pode fazer para identificar essa necessidade, ou seja, perguntas de qualificação. Vou listar algumas aqui, então você aproveita e já anota. Se você não conseguir anotar, na gravação vai estar lá para você anotar e começar a utilizar. Importante é a prática, né? Se você entende, escuta o que eu estou te falando aqui, mas não pratica, não vai resolver o teu problema. Né? Você não vai conseguir aumentar seus resultados se você não colocar isso em prática. Por isso é importante que você anote. Então vamos lá. O que te trouxe aqui na nossa empresa ou na nossa loja hoje? É uma pergunta. O que você está procurando em especial hoje? Você já usou esse tipo de serviço alguma vez? Pode me contar como foi a sua experiência? Olha que pergunta poderosa. Talvez esse cliente já tenha consumido esse serviço, muito provável, né? E qual foi a experiência dele? O que ele achou? O que se ele gostou ou não gostou? O que você espera de um serviço como este? Como que você espera que esse serviço resolva o teu problema? Ou mais uma, o que te fez procurar por um serviço como este, né? Ou o que te motivou a procurar por este produto hoje? O que está te preocupando neste momento e que você acha que este produto pode te ajudar? Então, olha só, para um serviço de proteção, por exemplo, né? O que está te preocupando mais em relação a isso e que você acha que esse meu produto pode te ajudar? Tá? Um serviço de seguro ou um serviço de alarme, monitoramento, alguma coisa relacionada à segurança que está preocupando o cliente. É importante entender. Mais uma aqui. Por que você está procurando por este produto em específico? Ou seja, aquele vendedor de tênis, ele poderia ter perguntado para mim, por que você está procurando especificamente por Nike? O Adidas resolveria seu problema? Atenderia a tua necessidade? Mas ele não perguntou isso, né? Talvez eu respondesse que sim, né? Então, veja só. E veja que são todas perguntas abertas, perguntas que vão fazer com que o cliente tenha que fazer uma dissertação para te responder. E nessa resposta, o vendedor atento, ele vai pegar informações privilegiadas para usar na hora da negociação. Por isso que é importante estar 100% presente, tá bom? Agora, tem uma pergunta, que é uma pergunta coringa, né? Que você pode utilizar para qualquer produto, para qualquer serviço, para qualquer negociação. E ela é muito completa, eu gosto muito de utilizar essa pergunta aqui. E essa pergunta é a seguinte: o que te motivou a procurar por esse produto ou por esse serviço hoje? Né? No seu caso, se é produto ou se é serviço, você vai... pode pôr até o nome, né, do que você está vendendo. Mas quando você pergunta o que te motivou a procurar por isso, é uma pergunta que a resposta dela vai ser muito completa. Ele vai trazer se ele está com uma dificuldade, se ele foi indicado por alguém, se um médico pediu que ele buscasse essa solução, enfim, aqui generalizando, né? Então, ele vai trazer a história do porquê que ele veio até a tua empresa, ou do porquê que ele te ligou, porquê que ele te mandou um WhatsApp. Algum motivo tem. Lembra que são dois motivadores de compra, ou a fuga da dor, ou a busca pelo prazer. Tá bom? Então, em um desses dois motivadores, ele vai te responder com essa pergunta que você fizer. O que te motivou a procurar por esse produto, por esse serviço hoje? Ele vai dizer se tem alguma dor que está incomodando, ou se ele está buscando um prazer, uma aprovação social, ou uma roupa para participar de um evento, de um casamento, de uma formatura. Ele vai trazer para você essa informação e com isso você vai conseguir avançar para a próxima etapa, que é a etapa da apresentação do produto, né? Que a gente ainda vai falar sobre isso, tá bom? Mas você vai chegar lá com muito mais informações para que você consiga apresentar o produto ideal para o cliente naquele momento, tá bom? Então, e deixa eu te contar mais um segredo aqui.
Tudo que eu falo aqui em relação a vendas tem ligação, né, com o estudo do comportamento humano. As vendas têm muito mais a ver com o psicológico do que com técnicas em si. Né? É importante a gente entender como é o comportamento do ser humano. Né? E o nosso cérebro está condicionado a nunca deixar uma pergunta sem resposta. Sabia disso? Tente você receber uma pergunta de alguém e não responder. Simplesmente receber a pergunta e ficar aqui, olhando para a cara da pessoa e não responder essa pergunta. Isso é visto até como rude, né? E ninguém quer ser visto como uma pessoa rude. Por isso que a gente está sempre condicionado a responder uma pergunta. Até as crianças, né? Quando alguém pergunta para uma criança e a criança não responde, a gente fala: menino, para de ser mal educado, responde a pergunta. Por isso que a gente é sempre condicionado a responder uma pergunta. Então, quando você fizer a pergunta para o teu cliente, ele vai te responder. Pode ser verdade ou pode ser mentira, mas ele vai te responder, ele vai te dar uma resposta. E não vai deixar você sem uma resposta. Eu garanto para você que é muito mais difícil, muito mais trabalhoso você convencer o vendedor a fazer perguntas do que o cliente responder a pergunta que é feita. Então, por isso que é tão importante que você faça as perguntas, que o cliente vai te responder e vai trazer muitas informações para você usar na tua negociação. Faça a pergunta certa e o cliente vai te responder. Então, essa etapa ela precisa ser bem treinada, porque você precisa fazer também as perguntas adequadas, as perguntas que realmente vão trazer a informação que você precisa. No livro A Bíblia de Vendas, que é um dos livros que inclusive é obrigatório para qualquer vendedor, né? A Bíblia de Vendas, tem uma parte que o autor diz o seguinte: faça perguntas erradas e tenha as respostas erradas. O que ele quer dizer com isso? Ele falou ao contrário, né? Então, se você fizer a pergunta errada, você vai ter a resposta errada. Se você fizer a pergunta fechada, o cliente vai responder sim ou não. Então é importante você treinar as perguntas. E quando você treina as perguntas, se você assistiu a live anterior, você vai saber. Na etapa de preparação. Todo dia o vendedor vai se preparar para o seu dia, para suas vendas, para bater meta nas tuas vendas. E é nesse momento que ele vai treinar quais perguntas que ele vai fazer para o cliente na hora que o cliente chegar. O vendedor ele precisa estar preparado, tá bom? Então, por isso que é importante você entender a importância, né, a real necessidade de você fazer boas perguntas para o teu cliente, tá bom? Bom, mas antes da gente seguir então para a etapa da apresentação do produto, como eu falei no início dessa live, eu quero trazer aqui uma técnica, uma estratégia para você criar relacionamento com o teu cliente, para você realmente criar um laço forte com o teu cliente. Isso ainda faz parte da etapa de perguntas de qualificação, tá bom? Existe uma regra que eu sempre gosto de repetir, que é a seguinte: as pessoas sempre preferem comprar de quem criam conexão. Então eu vou repetir: as pessoas sempre preferem comprar de quem criam conexão. Então eu vou te ensinar aqui agora uma forma para você criar uma conexão forte, um laço forte com o teu cliente, para que na hora de uma concorrência ele escolha fechar com você, porque você criou esse laço com ele. Isso é algo que eu faço há muito tempo, é algo que já me ajudou a criar laços muito fortes com meus clientes de longa data, clientes de compra recorrente. Eu sigo fazendo isso todos os dias. Eu sigo reforçando esses laços todos os dias. Muitas vezes só mandando uma mensagem para perguntar se está tudo bem, para perguntar se alguma questão, se o carro que ele comprou recentemente, se ele está gostando. Você vai criando um laço, você vai reforçando esse laço. Na hora que esse cliente precisar comprar alguma coisa de novo, alguma coisa que você venda, óbvio, ele vai lembrar de você. É de você que ele vai comprar. Porque as pessoas gostam de comprar de quem cria conexão. E citando mais uma vez aqui mais um trecho do livro A Bíblia de Vendas, ele diz o seguinte: se todas as condições forem iguais, as pessoas vão querer fazer negócios com os amigos. Agora, se as condições não forem tão iguais, as pessoas ainda vão preferir fazer negócios com os amigos. Então o que ele quer dizer com isso? As pessoas gostam de fazer negócios com quem criam conexão, com quem é amigo, com quem ele sente confiança, ele sabe que essa pessoa não vai passar a perna nele, não vai enganar de alguma forma. Então essa confiança, essa credibilidade é o que reforça as tuas vendas, que faz com que o teu resultado aumente, faz com que você crie clientes de compra recorrente, pessoas que voltem para comprar mais vezes e que assim
tragam mais lucro para o teu negócio, tá bom? Então é isso que eu vou falar aqui agora para você. E se você está tendo dificuldades em lidar com alguma concorrência, na hora que o cliente traz um concorrente ali com o mesmo produto ou com um preço muito parecido, você precisa aplicar essa técnica e criar relacionamentos fortes, cada vez mais fortes e duradouros com seus clientes. De novo, né? Sempre baseado no estudo do comportamento humano. E você já deve ter ouvido falar que vendedor precisa criar rapport com seu cliente, tá certo? Isso não é novidade para ninguém. Inclusive, muitos treinamentos de vendas ensinam você a criar rapport. Porém, o rapport que é ensinado muitas vezes, eu acredito que já não é mais uma técnica que funciona hoje em dia. Porque geralmente nesses treinamentos é ensinado que rapport é você sorrir quando o cliente sorri, você cruza as pernas quando o cliente cruza as pernas, você inclina seu corpo quando o cliente inclina o corpo. Então é a técnica do espelhamento, né? Então tudo bem, isso realmente tem ali isso realmente funciona, né? Isso realmente tem a sua importância, isso que eu quis dizer. Porém, hoje em dia, com a quantidade de distrações, as pessoas com a quantidade de concorrência, os concorrentes cada vez mais preparados, eu acredito que isso já não é mais suficiente para reforçar o relacionamento com o teu cliente. Você precisa ir além, você precisa fazer algo a mais do que só fazer o espelhamento do corpo. Então é por isso que eu quero aqui trazer uma técnica que vai te ajudar muito a criar laços fortes com o teu cliente. Então nós vamos mais a fundo no rapport, nós vamos entrar mais ainda na forma que o teu cliente pensa, mais ainda no psicológico do teu cliente, para que a gente consiga assim criar esse relacionamento. Hoje em dia a quantidade de distrações é muito grande. Muitas vezes dentro da empresa, da loja, você está apresentando um produto e o cliente às vezes já saca o celular e ali ele está consultando o preço na internet daquele produto. E muitas vezes é mais barato, né? E qual é o motivo? Por que o cliente precisa comprar de você, que às vezes é mais caro do que na internet, do que ir para casa e pedir pela internet, pelo Mercado Livre, por exemplo? O que você tem a mais que ele vai optar por comprar de você do que não pela internet? É isso que você precisa entender para multiplicar suas vendas. Você precisa mostrar isso para ele. E quando você cria conexão, isso te ajuda muito. Tá bom? Então vamos lá. Mas antes de mais nada, o que eu quero sempre reforçar é que a integridade é a chave do sucesso das vendas. Quando você tenta agir de uma forma que não seja íntegra, que você está tentando enganar, ludibriar alguém, o cliente vai descobrir. E aí, quando o cliente descobrir, vai ser o fracasso da tua negociação. Ele pode, inclusive, falar para outras pessoas e tudo mais. Então, esqueça isso. Haja sempre com integridade, porque a integridade é a chave do sucesso nas suas vendas e vendas duradouras, né? Você sabe que o cliente não pode comprar uma vez de você e nunca mais aparecer. Se você quer uma empresa realmente lucrativa, você precisa ter clientes que compram hoje e voltam para comprar mais vezes. E você só vai conseguir isso agindo com integridade. Vamos lá então, para criar o rapport dessa forma que eu quero ensinar para você, você vai passar por 4 etapas. A primeira etapa é faça perguntas de interesse sobre determinados assuntos. Ou seja, você vai fazer perguntas sutis para entender o que o teu cliente curte. Você pode fazer perguntas sobre carro, sobre filho, esporte, hobbies, trabalho, para entender o que o teu cliente curte para que você consiga se conectar com ele. E aqui, lógico, como eu já falei na aula anterior, evite sempre os assuntos proibidos do vendedor que não quer perder a conexão com o teu cliente. E quais são esses assuntos proibidos? Futebol, religião e política. E aqui quando eu falo futebol, é o futebol mesmo de times e tudo mais, não o esporte como em si. Né? Se o cliente gosta de jogar um futebol e você também gosta, não tem problema nenhum conversar sobre isso. Mas agora, quando você entra para falar sobre time de futebol, ou política, ou religião, você pode muito facilmente se perder e acabar quebrando toda a conexão que você estava tentando criar, e aí você acaba perdendo a tua venda, porque tem gente que leva isso muito a sério. E se você tiver uma opinião contrária dele, ele vai embora no mesmo momento. Então evite esses assuntos, não vale a pena, tá bom? E aí com um simples escaneamento ali do cliente, o vendedor que está mais atento, ele já consegue muitas vezes
pensar em algumas perguntas para criar essa conexão com o cliente. Talvez você viu o carro que o cliente chegou e você sabe conversar um pouco sobre aquele carro, ou as vestimentas do cliente, o sapato que ele está utilizando, o uniforme do filho que veio junto, o uniforme da escola. São informações sutis que podem te ajudar a iniciar esse rapport com ele. Tá bom? Então primeiro você vai fazer essas perguntas para entender o que o teu cliente curte. E aí a gente passa para o segundo ponto, a segunda etapa desse rapport, que é encontre pontos de conexão com ele. Agora, no desenrolar das respostas do teu cliente a essas perguntas que você fez, você vai pegar pontos que você consegue minimamente conversar sobre aquilo. E veja que eu disse minimamente, você não precisa ser especialista naquele assunto. Mas se você conseguir conversar minimamente sobre aquele assunto, já é suficiente para você começar a criar essa conexão. Então, por exemplo, se ele gosta de carros, você sabe conversar minimamente sobre carros, sobre motorização, sobre modelos, sobre marcas. Seu filho estuda na mesma escola que o filho dele, você pode conversar sobre isso. Ou, se você tem interesse em conhecer a escola que o filho dele estuda, você pode entrar nessa conexão, nesse assunto. Ou ainda, você pratica ou já praticou o mesmo esporte que ele gosta de praticar, que você descobriu com as perguntas anteriores. Por exemplo, você curte pedalar e o cliente também. É um ótimo assunto para entrar. Você pode compartilhar locais que você já foi e perguntar se ele já foi também para esses locais. Enfim, lembre-se que as pessoas sempre gostam de fazer negócios com quem criam conexão. Então aqui a gente está criando essa conexão. E aí é quando você descobriu um ponto que você consegue minimamente conversar com ele, você vai para a etapa 3 do nosso rapport, que é encontrar um ou mais pontos de conexão. Perdão, depois que você encontrou esses pontos de conexão, você vai compartilhar a sua realidade com a dele. Então, de novo, nós vamos para a etapa 3, que você vai, depois de encontrar pontos de conexão na etapa 2, você vai compartilhar a tua realidade com a realidade dele. E aqui sim você vai começar a perguntar para ele sobre aquele ponto que você consegue conversar, que você identificou que ele gosta, que ele curte. E a primeira regra aqui dessa terceira etapa é sempre sobre o cliente, nunca sobre você, vendedor. Não fique você descarregando informações sobre o teu carro, sobre a tua casa, sobre a tua bicicleta. Não, é sempre sobre o outro, sempre sobre o vendedor, o cliente, na verdade, né? Você deve sempre perguntar sobre o cliente. As pessoas adoram falar sobre si mesmas. Isso alimenta o próprio ego delas. E quando o cliente está ali falando sobre ela, está confortável para ele, essa conversa está ficando agradável. E quanto mais agradável está essa conversa com você, mais forte está ficando o seu laço com ele. Mais você está criando uma conexão e mais você está conseguindo eliminar objeções na hora que você apresentar o teu preço e o teu produto. Você está realmente criando um laço com ele. Então veja aqui algumas formas de você compartilhar a realidade com ele. Puxa, eu sei como é, também já passei por isso. Como que você conseguiu lidar com essa situação? Olha só, algum assunto que vocês conversaram, você fala, pô, já passei por isso. Como que você conseguiu passar por isso? Mais uma opção aqui. Eu também frequento esse lugar. Você conhece a pessoa X, o João, por exemplo? Quanto tempo faz que você frequenta esse lugar? Pergunta sempre para ele. Você compartilha a sua realidade e pergunta para ele. Terceira opção. Eu também adoro pedalar aos finais de semana. Você já foi em tal lugar? O que você achou daquele pedal? O que você achou daquele passeio? Então, você compartilha a realidade, fala que você também gosta, também conhece sobre aquele assunto e pergunta para ele, para que ele fale a opinião dele sobre aquela situação em que você está conversando. Tá bom? Então veja aqui, primeiro você vai compartilhar e depois você vai perguntar. E o ponto é, não fique falando sobre você mesmo. Eu sei que isso muitas vezes é difícil para o vendedor, porque tem muito vendedor que adora ficar falando sobre si mesmo, né? Isso é muito comum. Por isso que para executar esse rapport é preciso de treino. Se você perceber que está falando muito sobre si, é hora de parar e passar a bola para o cliente. É hora de perceber que está falando muito, interrompe e faz uma pergunta para ele, porque ele precisa estar falando sobre a vida dele. E assim você vai estar criando essa conexão.
E o quarto passo para criar esse rapport é entre no mundo do cliente. Ou seja, se você fez as perguntas de interesse, identificou o que você consegue conversar com ele, compartilhou a sua realidade e começou a fazer perguntas para que ele fale mais sobre esse ponto, você automaticamente entrou no mundo do cliente. Tá? Você está aí sabendo sobre a vida dele, você está sabendo sobre se ele tem filho, se ele não tem, onde ele mora, o que ele gosta de fazer, e ele vai se abrindo com você, ele vai conversando com você, e o ponto é, esteja nesse momento 100% presente com ele. Atento a tudo que ele vier a falar para você, porque tudo isso vai ser importante para você reforçar esse laço. E de novo, hoje em dia é muito difícil que as pessoas consigam parar para ouvir alguém. E se você parar para ouvir o teu cliente, só essa ação de você parar, ficar ali com ele, sem responder outras pessoas, sem mexer no celular, sem responder um e-mail, isso já vai criar um bom relacionamento com ele. Você já vai conseguir reforçar muito mais o seu laço e criar conexão cada vez mais forte com esse cliente para que ele volte, para que ele compre de você e volte para comprar mais vezes. Tá bom? Então, assim, passando por esses 4 pontos é que você cria rapport de verdade, que você cria uma conexão duradoura com ele. Porque a próxima vez ele vai lembrar disso e ele vai falar, poxa, eu vou voltar lá naquela loja ou naquela empresa, porque aquele vendedor realmente ele entendeu, me escutou, me ofereceu o produto que eu estava precisando. Ele me escutou, ele ouviu o que eu tinha para falar, diferente de outros que muitas vezes não dão nem atenção. Quantas vezes a gente vai numa empresa, numa loja, e o vendedor nem olha para a gente direito, né? Tá conversando com você, tá falando no telefone, tá respondendo o WhatsApp de outros clientes, então não faz o menor sentido, a gente não cria essa conexão. Então, diversas vezes, o cliente vai escolher comprar entre 2 concorrentes, entre 2 opções diferentes, de quem ele criou conexão. Muitas vezes de pessoas que frequentam a mesma escola, né? Tem filhos na mesma escola que os filhos dele, ou que frequentam o mesmo clube, que frequentam a mesma igreja. Quantas vezes a pessoa escolhe por comprar de alguém só porque frequenta o mesmo clube ou a mesma igreja dessa pessoa e fala, eu tenho uma conexão com ela, eu tenho um laço com essa pessoa, a gente frequenta o mesmo lugar, a gente tem os mesmos gostos, então eu vou comprar. Eu prefiro comprar dele, por mais que seja às vezes um pouquinho mais caro, ou às vezes a pessoa nem vai cotar em outro. Quantos clientes eu tenho que não cotam em outro lugar? Ele confia, ele sabe que comigo ele vai ter um atendimento, ele vai ter um pós-venda, ele tem um telefone particular. Então isso vale muito, essa conexão vale muito. Tá bom? Então vou resumir aqui os 4 pontos para você criar rapport com o teu cliente. Faça muitas perguntas de interesse, encontre um ponto de conexão entre vocês, compartilhe a sua realidade com ele e entre no mundo do cliente. Tá bom? E o principal, como eu já falei várias vezes, esteja com ele 100% presente, entendendo o que ele está falando. Tá bom? Agora sim, que você já conseguiu reter a atenção do cliente, conseguiu criar a conexão, é hora então de apresentar o teu produto. É hora de você trazer a solução que você identificou nessa conversa, que vai realmente atender a necessidade dele, e apresentar o produto de uma maneira que conecte com a necessidade dele. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula, na próxima live aqui do Café com Gestor. Eu vou falar sobre como que você vai apresentar o teu produto de uma forma que você conecte com a real necessidade do teu cliente, para que ele entenda que aquele produto vai realmente resolver o problema dele. Então tem a forma certa para isso e eu vou te mostrar na próxima aula. A ideia aqui é que você construa o teu processo de vendas para que você consiga treinar a tua equipe, para que você consiga formar vendedores realmente recorde de vendas aí na tua empresa. Tá bom? O intuito aqui é fazer com que você consiga acelerar as suas vendas e fechar o caixa no positivo todos os meses.